Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acharam aí? Eu estou procurando, eu vou esperar. Amém. Romanos 10, 13. Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Uma pergunta. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Outra pergunta. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos ou formosos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Ou as boas novas. Amados, o tema desta noite é esse daqui. Mantenha os pés da igreja formosos. Mantenha os pés da igreja formosos. Nós acabamos de ler aqui, propriamente falando, no versículo 15, na parte B, aonde o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos que habitavam em Roma. Ele relata que quão formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos irmãos em Roma porque estava tendo um problema com os irmãos judeus e os irmãos gentios. Como nós sabemos, queridos, os judeus, eles não estavam aceitando a justiça de Deus sobre os gentios. Ora, a justiça de Deus é para todo mundo, para crente e não crente. O propósito de Deus é só para todos, para crente e não crente. Só que os irmãos judeus tinham aquele ensinamento errado de que a salvação era só para eles, que Deus era só para eles, que Jesus era só para eles. Isso os judeus convertidos. Os não convertidos não tinham Jesus na história, e aí que não aceitavam mesmo que a justiça de Deus caísse sobre nenhum e nem outro, a não ser para eles, os judeus ortodoxos. Pois bem, então o apóstolo Paulo que vem trazendo essa carta, dizendo que a justiça de Deus é tanto para judeus, tanto para gregos, ou seja, tanto para um como para outro. Só que dentro desse conceito judaico, desse conceito egoísta que eles tinham, o evangelho de Jesus ficava prejudicado, a pregação do evangelho ficava prejudicada, o verdadeiro evangelho ficava oculto, porque se falava muitas coisas totalmente fora do que o evangelho que Jesus deixou para nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Nós vamos trazer algumas respostas sobre essas perguntas que nós lemos agora, como nós lemos aqui no versículo 14 em diante. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como crerão daqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Enfim, nesse contexto que nós lemos aqui, algumas perguntas que o apóstolo Paulo faz para a igreja em Roma, para esses que tinham esse conceito de que Deus é só para uns e não para outros. Então nós vamos trazer algumas respostas, querido, para essas perguntas que o apóstolo Paulo trouxe para os irmãos na época, ao qual eles não responderam, mas nós vamos responder, e nós vamos entender isso, para que nós possamos pregar o evangelho verdadeiro. Amém? Amém. Então nós vamos para a primeira resposta. Como que nós podemos manter os pés da igreja formosos? Temos que apresentar o verdadeiro
apresentar o verdadeiro Jesus. Muitos hoje, querido, acabam colocando Jesus em segundo plano na sua caminhada. Ora, esses judeus, ao qual eu li aqui para vocês, esses homens deixaram Jesus lá atrás e eles formavam seus conceitos. Não, Deus é só para os judeus. É esse Deus que nós servimos, um Deus que é só para nós. E a verdade, Deus ficava para trás, o verdadeiro Deus ficava para trás. Hoje, querido, nós vemos aí inúmeros líderes se colocando na frente, se apresentando mais do que Deus. Como que eu vou crer? Como que eu vou crer em Jesus se a pessoa que mais aparece na minha vida, que mais aparece na vida do povo, são esses líderes religiosos? Esses líderes religiosos trazendo glórias para si. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje teremos a presença do grande homem de Deus. Quantas vezes você já ouviu essa fala? Quantas vezes você já ouviu isso em cartaz? O grande homem de Deus, o poderoso homem de Deus, o homem que arrasta multidões. Espera um pouquinho. Até então que eu saiba, Jesus disse bem claro para mim, para você e para toda a humanidade: sem mim, nada. Eu como pregador, vocês como pregadores, porque a igreja é pregadora, independente de chamado, de título, nós somos mensageiros do Evangelho de Cristo. A nossa função é trazer para as pessoas o verdadeiro Jesus. Eu coloquei as fotos de alguns aí, só para vocês terem. Temos aí que é sem noção demais, né? Mas que arrastam pessoas. Que arrastam pessoas, querido, e se intitulam deuses. Alguns nitidamente, outros por tabela. Se intitulam deuses. Homens que são venerados. Homens, querido, homens que aceitam a glória para si. Homens que aceitam serem tocados. Ora, o apóstolo Paulo diz: como crerão? Como crerão? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como? Como podem invocar a Cristo se a figura que aparece para eles é humana? São esses homens que são bajulados, nomes com renomes, nomes que quando vão para algum lugar, é uma quantidade absurda de dinheiro que tem que ser dado para eles possam aparecer. Como que eu posso invocar a Jesus? Aí na hora da necessidade, na hora do problema, na hora da situação adversa, em vez de invocarem ao Senhor, invocam a esses e a tantos outros que existem. Se eu fosse colocar tantos outros, não ia caber no slide. Por que eu estou dizendo isso, querido? A minha função, a função da igreja é apresentar um noivo. Um noivo. A igreja não tem amante, a igreja tem noivo. Isso é muito forte. Isso é muito forte, querido. Eu já presenciei, você já presenciou pessoas com a tatuagem dos seus líderes nas costas. Fora o nome da igreja, como nós já conversamos ontem. O camarada teve a imbecilidade, será que existe, se é que existe essa palavra, mas então eu estou colocando ela, é algo além de imbecil,
Amém? Então hoje, querido, nós temos que preservar os pés da igreja para que eles permaneçam belos, formosos. Como crerão? Como invocarão naquele em quem não creiam? Muitos, queridos, não invocavam a Jesus porque os judeus não deixavam, não apresentavam o verdadeiro Jesus, apresentavam a doutrina deles, apresentavam o conceito deles. Como apresentar a Jesus? Quando uma igreja se coloca acima do dono dela. Como, querido? Ora, Jesus deixou bem claro: sem mim nada podeis fazer. E aí eu me lembro de uma passagem, querido, aonde os discípulos estavam caminhando atrás de Jesus e um ficava discutindo com o outro, dizendo: não, eu sou melhor, eu sou melhor. Aí André virava para João: não, eu sou melhor. Aí Pedro falava: não, eu fui um dos primeiros. Aliás, meu irmão foi um dos primeiros. Aí vem Tiago. Aí, aquela conversinha que um era melhor que o outro. E aí você traz para os dias de hoje. É uma disputa. É uma disputa televisível para ver qual a igreja que se destaca mais. Aí começa: irmãos, eu estou sendo perseguido. Quem está te perseguindo? O diabo? Não. A outra igreja concorrente, a outra emissora concorrente. E aonde fica Jesus nisso, querido? E aonde fica? Como é que ficam os pés da igreja? Como é que ficam os pés da noiva? Aquela que quer levar as boas novas, aquela que quer apresentar o verdadeiro Jesus, aquela que quer trazer para a pessoa: ó, esse é o meu noivo. E o meu noivo cuida de mim. O meu noivo abre porta, tem uma porta, como foi falado aqui. O meu noivo, ele me cura na hora que eu estou enfermo. O meu noivo, ele me acalenta quando eu estou triste. É esse noivo que nós temos que apresentar. Aí, querido, vem essas pessoas se intitulando poderosos da terra e brigando entre si. Se eu quero manter os pés da igreja formosos, eu tenho que apresentar o verdadeiro Jesus. Nós somos apenas servos. Somos apenas pessoas ao qual Deus, pela sua infinita misericórdia, nos escolheu. Em meio a milhões e milhares de pessoas, Ele nos escolheu para o adorar, para servir. Somos apenas servos. E é um problema quando o servo quer ser maior do que o seu Senhor, como Jesus diz. O servo não é maior do que o seu Senhor. Mas hoje, querido, muitos líderes querem ser maior do que o seu Senhor Jesus Cristo. E aí, como crer em Jesus? Se essa turma coloca Jesus lá para escanteio e colocam eles como os poderosos na terra, como que fazem, como que acontece. E é uma pena, querido, como muitos seguem a esses que não são e nunca serão Jesus. Nunca. Nunca. Nunca serão. Então nós temos que entender, querido, que nós temos a obrigação de manter os pés da igreja formosos. Formosos são os pés daqueles que levam boas novas. Que novidade é essa? Que novidade é essa, querido, que eu estou disputando uma audiência com o meu irmão? Ou então que um camarada desse daí se intitula como o próprio Jesus? Que boas novas. Não, isso aí já tem no mundo. Isso aí já tem no mundo. Disputa
trazer para mim e para você. Eu tenho uma morada esperando vocês. Não se turbe o vosso coração. Criança em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Isso é novidade. Isso é novidade. Quando isso veio aos meus ouvidos, peraí, há uma morada no céu para mim. Há um Deus que se preocupa comigo. Há um Deus que até então, tempos atrás, eu não conhecia. Eu nem sabia que ele falava com o ser humano. E hoje eu já ouvi ele falar comigo. Há um Deus que se preocupa, um Deus que usa um camarada que nem me conhece para falar, que vai me abençoar. Isso é novidade. Agora, brigas, contendas, porfias, isso aí no mundo já tem, não há novidade nenhuma. Se eu quero manter os pés da igreja formosos, eu tenho, e no nome de Jesus, apresentar o verdadeiro Jesus aos homens. Amém, querido? Amém. Isso é muito sério. E aí eu digo para a igreja: quantos verdadeiramente estão caminhando atrás de Jesus? Ou estão caminhando atrás dos homens? E aí? E aí? Como que fica? E se esses camaradas baterem as portas? Porque um dia isso vai acontecer. E aí? Ora, mantenha os pés da igreja formosos. Apresente o verdadeiro Jesus aos homens. Amém? Amém. A segunda resposta, não vou me demorar não. A segunda resposta é essa daí. Para nós mantermos os pés da igreja formosos, temos que falar de Jesus e não de nós. Amém? Amém. E como crerão naquele de quem não? Como? Primeiro, eu não conheço. Eu não sei verdadeiramente quem é esse Jesus, porque o que me apresentaram foram homens. Segundo, quem é esse Jesus que eu não ouvi falar? Como não ouvi falar? E aí eu vou te provar aqui. Como hoje os pés da igreja querem, não estão, verdadeira igreja não, mas querem reformar os pés da igreja. Hoje, o que se tem muito hoje é muito cântico, e quando termina os seus cânticos, é envelope, mas parece a central do correio. É tanto envelope, é tanto envelope, é tanto envelope. E aí, querido, começa. Quem tem 1.000? Mas não vai pegar não. Quem tem 2.000? Quem tem 3.000? Olha, no final do culto tem cantina. Olha, ali tem a livraria. Olha, ali tem não sei o quê. Olha, ali tem um tijolinho de ouro. Olha, aqui é a vassoura de ouro. É a vassoura ungida. É a água do Jordão. R$1.000. Quanta gotinha que vai resolver a tua vida. Espera um pouquinho. Eu tenho que falar de Jesus. E não das coisas que nós projetamos. E não das coisas que nós burlamos. Estão entendendo? Aí o camarada começa a falar daquilo que a igreja proporciona na questão, querido, de indulgência. Aí começa, vassoura de ouro, tijolo de ouro, água do Jordão, a pedra do Sinai, e fala-se mais desses trabalhos toscos, não fala mais nada de Jesus. Se eu quero manter os pés da igreja formosos, querido, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar isso, que
foi falado aqui. Olha, Jesus é na minha vida desde o meu nascimento, como irmão falou. As bênçãos de Deus nos alcançam. Não preciso pegar uma vassoura de ouro. Não preciso pegar a gravata ungida. Aí eu falo menos de Jesus. Começo a falar mais das coisas que eu projetei. Isso quando não se fala de si próprio, como muitos pregadores falam. É o único ungido de Deus, separado de Deus. Com isso, querido, como que as pessoas vão crer em Jesus se não ouvem falar dele? Quando chega no culto, não ouvem falar de Jesus. Ouvem falar apenas dessas indulgências que eles colocam. Não, porque Deus me deu essa campanha. Eu vou fazer essa oração. E Deus, né? Você tem que ter todo aquele teatro. Deus vai mover céus e terra, mas você tem que levar a vassoura, mas você tem. Eu não tenho que levar Jesus. Eu não tenho que levar Jesus no meu coração, na minha vida. É vassoura? É tijolo? É papel? Aliás, como que eu posso, querido, deixar os pés da Igreja Formosa com esse tipo de evangelho que se prega hoje? Com esse tipo de shows que acontecem hoje? Como? Como, querido? Mantenha os pés da igreja formosos. De que maneira? Fale de Jesus. Você sabe que tem pessoas que falam mais do pastor do que de Jesus? Ah, o apóstolo é uma bênção. Ah, o meu pastor é uma bênção. Ah, o meu pastor é isso, o meu apóstolo é isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E Jesus fica onde nessa história? Jesus fica onde nessa história? O meu irmão, querido, ele era um determinado ministério. Ele enche a boca para falar. Não sei se é bispo. Eu acho que é bispo. Bispo. Faz um bom tempo que eu não falo assim, a gente, como ele mora longe, lá em Jabuticabal, então. Mas, no povo, quando ele começou, era muito isso. Bispo, e é isso. E é riqueza, e é riqueza, e é riqueza, e é riqueza. Rapaz do céu. E o homem com a vida toda embolada, e o homem com a vida toda bagunçada, e o homem com a vida toda danada. Sabe o que está faltando? Falar de Jesus. O que falta é falar de Jesus. É isso que falta. Como o apóstolo Paulo diz aos irmãos que começaram, se não me falo agora de Corinto, que começaram aí a questionar: não, nós somos de Apolo, não, nós somos de Paulo. E aí o apóstolo Paulo chega lá e fala: vocês não é nem de Paulo nem de Apolo. Quem é Apolo e quem é Paulo? Eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, se queremos manter, queridos, os pés da igreja formosos, temos que falar de Jesus. Porque quando eu falo de Jesus, quando eu falo desse Jesus maravilhoso que salva, liberta, cura e abençoa, e ainda leva para o céu, que é o principal, as pessoas acabam crendo nesse Jesus maravilhoso. Quando eu falo acerca desse Jesus querido, as pessoas acabam querendo conhecer quem é este Jesus, quem é Ele, para que eu possa conhecê-lo. E aí vem todo um trabalho de apresentação acerca de quem é Jesus.
Se eu quero manter os pés da igreja formosos, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que anunciar Jesus. Aleluia. Eu não posso deixar Jesus de lado e anunciar as coisas que eu quero fazer na igreja. Como as indulgências, como já vos disse. É praticamente 1 hora falando das coisas para se comprar e 5 minutos para falar acerca de Jesus. Mais meia hora só para cantar. Como? Como, querido? Como que as pessoas podem crer em Jesus se ele é pouco falado? E quando falado, querido, é rápido. Então temos que dizer uma coisa aqui: mantenha os pés da igreja formosos, belos, falando de Jesus, do noivo. Foi quando uma vez, quando eu fui pregado na igreja, e um canta daqui, outro canta dali, um fala daqui, outro fala dali, e a hora passando. 9 horas, 9h10, 9h15 para Jesus. Isso aqui já virou palhaçada. 9h30. 9h30. Aí o pastor vira: ó, já é você, que eu não vou pregar não. Não vou pregar não. Se quiser, se coloca outro. Isso é um absurdo. Mas toda a lambança. Você quer que eu vou falar o quê? O quê em 10 minutos? Vou falar em 10 minutos. Em 10 minutos eu estou dando a graça e a paz para os irmãos. Tudo bem com vocês, irmãos? Em 10 minutos eu estou me familiarizando com os irmãos. Eu vou falar o que de Jesus em 10 minutos? Como crerão em Jesus se não se fala dele? Amém? Amém. Mantenha os pés da igreja formosos, falando de Jesus. Terceiro, para mantermos os pés da igreja formosos, querido, temos que pregar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e não a nós. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Hoje a palavra de Deus, como estava dizendo, está rara, escassa. Como ouvirão se não há quem pregue? E quando você espera uma boa pregação, quando eu falo de boa pregação, querido, eu não estou falando aí de eloquência, eu não estou falando de impostação de voz, eu não estou falando de coisa teatral, como existe aí, pregadores de nomes e renome, pregadores, querido, que quando começam a pregar a palavra de Deus, o que querem é mais movimento do que ensinamento. Queira ensinamento do que movimento. Porque movimento passa, ensinamento fica. Amém. Você sabe quando que é 2 mais 2? Você não sabe? 4. Não é pegadinha não. Por quê? Porque um professor te ensinou. Quando você era lá, no prezinho, na minha época não tinha prezinho, já era primário. Mas o professor me ensinou. Daí, 1 mais 1, 2 mais 2, 4. O ensinamento fica. O movimento passa. O ensinamento fica. E aí esses pregadores, queridos, já começam com essa historinha, dizendo assim: sonoplasta, aumenta o som. É verdade. Não é? Vai ser o Ricardo Ribeiro.
E não, querido, guardaram a palavra de Jesus. Por quê? Porque só ouviram baboseiras. Como ouvirão se não há quem pregue? Que quando sobe para pregar, começa com um monte de fábulas, começa com um monte de baboseiras. Sabe o que Jesus fez em 3 anos aqui na terra, querido? Ele ensinou o reino de Deus. Se você é um biblião, você vai ver que nos 4 evangelhos, você vai ouvir essa frase: e Jesus ensinava. E Jesus ensinava. Jesus ensinava. Sabe por quê? Porque o ensino fica. O ensino fica, querido. E é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa. A igreja precisa ser ensinada. Os homens precisam ser ensinados. O povo precisa ser ensinado. Quando há ensinamento, querido, há conhecimento. Quando há conhecimento, há crescimento. E quando há crescimento, querido, há uma vida melhor. Amém? Amém. Quando eu falo vida melhor, querido, eu não estou falando só da questão financeira, estou falando no contexto geral. Uma vida melhor consigo mesmo, uma vida melhor familiar, uma vida melhor profissionalmente, uma vida melhor, enfim, geral. Porque há ensinamento. Quando há ensinamento e eu presto atenção no ensinamento, no final do ano eu passei. O Barroso passei. Tem algumas professoras aqui que sabem disso daí. Quando pega aqueles alunos ruins, aqueles alunos que a professora está falando, não é assim, professor? Aí está lá. Está pensando o quê, Joãozinho? Tem muitos assim. Tem muitos que não aproveitam quando se está numa boa sala de aula, com um bom servo, com um bom empregado, que se dedica para ensinar. Tem muitos que não valorizam. Tem muitos que preferem ouvir baboseiras do que ouvir a palavra verdadeira de Jesus. Amém? Amém. Nós temos que ter uma coisa: se eu quero manter os pés da igreja formosos, eu tenho, querido, eu tenho que pregar a palavra de Jesus. E não a minha. E não a minha. Quantas das vezes, talvez aconteceu com alguns que pregam aqui, mas quantas das vezes você separa uma mensagem e aí Deus fala ao teu espírito: não é essa. É essa que eu quero. Porque é essa que a igreja precisa ouvir. Quantas das vezes aconteceu isso comigo? Eu me lembro uma vez que eu estava com uma dificuldade tremenda de montar uma mensagem. E aí eu olhei para a passagem e falei: essa passagem é maravilhosa, eu vou pregar. Não deixa de ser a mensagem do Senhor, porém, Deus sabe o que você necessita. Eu não. Deus sabe o que eu necessito. Nem eu sei o que eu necessito. Mas Ele sabe o que eu necessito. Então depois de montar tudo, Diácono Alexandre, faltando poucas horas para ir para a igreja, eu lembro que aquele dia eu passei, nada, umas 4 horas sentado, relendo, um monte de livro que eu tenho, relendo e montando. Aí na hora meu coração fechou. É essa passagem que eu quero. E em 10 minutos, Deus me deu toda a mensagem que Ele queria falar com a igreja. Porque quando Deus, Ele é Senhor, quando nós deixamos Ele ser Senhor, tudo vai bem. Quando nós deixamos Ele falar e não nós, tudo vai bem. Amém? Então mantenha os pés da igreja formosa. Pregue a palavra de Jesus, não a nossa, não a dos homens. Igreja batizada não é nada sem Jesus. Não é nada.
Como ouviu um certo grupo de pessoas cantando: somos a igreja até morrer. Mas não é a igreja, era a igreja deles. Até morrer, até morrer, até morrer. Tipo assim, eles amam até morrer, eles amam até morrer, eles amam até morrer. E tudo isso, querido, acaba deixando a palavra de Deus lá atrás. Como que os pés da igreja podem ser formosos desse jeito? Deus conta comigo e conta com você para manter os pés da igreja formosos e bonitos. Amém? Amém. Quarto e último. Aleluia. Para manter os pés da igreja formosos, temos que fazer Discípulos. discípulos. O apóstolo diz: como pregarão se não forem enviados? Como? Aqueles que querem pregar a palavra verdadeira, como pregarão se não forem enviados? Sabe para onde as pessoas querem ir? Para Nova York. Eu sou besta, né? Em lugares chiques, em lugares onde não há problema nenhum. Como irão se não forem enviados? Muitos hoje não mandam pessoas para lugares que necessitam. Mandam para lugares que dão lucros. Isso quando existem aqueles que não querem ir para determinados lugares. Quem prega a verdade quer mandar. Muitos não querem ir para países como esse. Quando eu falo muito, estou falando na questão de missionários. Há muitos missionários, querido, que estão em determinados lugares aonde não tem banco para sentar, não tem microfone para falar, não tem nem água para beber, e a única coisa que tem é bomba caindo perto deles. E muitos deles às vezes estão abandonados pela igreja. Não estou generalizando, mas há muitas que abandonam o cara lá em lugares carentes e ficam se degradando dentro da igreja. Como? Como que a igreja pode ter os pés formosos se não se faz discípulo? Pelo contrário, muitos querem derrubar os que já estão para tomar o lugar daquele que está. Muitos querem arrancar o pastor tal para entrar no lugar. É melhor fazer discípulo. Não é melhor multiplicarmos, ganharmos mais almas para Jesus? Qual é a finalidade da igreja? Ganhar mais almas ou ganhar dinheiro? Mais almas. Fazer discípulo. Porque eu gosto de ver os irmãos pregarem. Eu gosto. Coloco os irmãos aqui para pregarem. Conforme Deus está me orientando, conforme Deus for me orientando, com certeza eu colocarei outros para pregarem. Porque bom é isso. Bom é fazer discípulo. Porque isso faz com que os pés da igreja permaneçam formosos. A palavra de Deus é essencial para todos nós, independente de quem prega. Amém? Amém. Eu quero só o pastor pregando. Só o pastor pregando. E pode parar com essa besteira aí. Pode parar com essa besteira. Porque quem prega, na verdade, é Jesus. Usando a boca dos seus filhos para falar conosco. Chamada é outra história. Quem prega é Jesus. E esse pastor que nos fala, quando ouve a mensagem,
é abençoado tremendamente. Porque Deus fala também comigo através da boca desses homens. Deus fala através do testemunho por aí para fora. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Todos nós. Então, e o próprio Jesus já nos orientou a isso, que nós venhamos fazer discípulo, como ele fez. Então, queridos, faça discípulo. Eu não sei qual é o teu chamado, ou se o chamado seu é para ser servo. Então, faça discípulo. Faça discípulo, outros servos. Vocês que tocam, vocês que cantam, façam discípulos. Aleluia. Quem prega, faça discípulo. Quem ensina, faça discípulo. Aliás, eu vou pegar o exemplo das professoras hoje, que já peguei mesmo. Outrora, essas professoras que aqui tem, outrora, querido, estavam sentadas numa cadeira, caderninho na mesa. Aí falava assim: quando eu crescer, eu vou ser professora. Quando eu crescer, eu vou ser professora. E hoje, o professor que tanto ensinou lá atrás, acredito que ao ver o seu aluno, hoje formado, dando aula, se alegra. Puxa, que legal. Você pensou, eu fico alegre. Eu fico alegre quando eu vejo os irmãos pegarem. Eu fico alegre, porque cada um chegou aqui de um jeito, meio tímido, e aos pouquinho vai se soltando. Eu fico alegre quando eu vejo as pessoas cantando. Eu fico alegre quando eu vejo aqui outras pessoas, no trabalho que vai querer cantar, cantando. Eu fiquei até animado, falei para elas isso. Porque nós não podemos fazer um monopólio, querido. Nós temos que fazer discípulo. Então, se eu prego, eu quero que outros preguem. Se eu canto, eu quero que outros cantem. Se eu ajudo aqui na igreja, eu quero que outros ajudem. Se eu vou lavar o chão, eu quero que outros lavem o chão. Ou seja, nós temos que fazer aprender. Aprender é sempre bom. Aprender. Se eu quero manter os pés da igreja formosos, então eu tenho que fazer discípulo. Como pregarão, se não forem enviados? Como que a pessoa vai saber se ninguém vai ensinar? Ninguém nasceu sabendo. Você sabe que até para dar um testemunho aqui, você percebe que os irmãos às vezes ficam meio orando. Na hora que aparece na frente de todo mundo, aquele nervosismo, que não está acostumado de falar com o público. Outros não, já são despojados. Mas tudo é o início. Ótimo, maravilha. Tira a vergonha e venha testemunhar. Vem testemunhar. É impossível esse ano todo Deus não ter feito algo na tua vida. Venha testemunhar para encorajar outros. Venha testemunhar. O importante é nós fazermos discípulos, para que os pés da igreja, da noiva, permaneçam formosos. Amém? Amém. Para finalizar, eu acredito que quando uma manicure, vou usar agora as meninas da manicure, quando um pé bonitinho, dá até prazer de fazer a unha do pé, né? Agora não é aquela pessoa que fez pé todo danado. Vamos lavar o pé dele. Faz parte do serviço, né? Mas é aquela coisinha chata. Os pés da igreja têm que estar belos, lindos. É uma analogia. Mantenha os pés da igreja formosos. Amém? Amém. Cuide. Vou finalizar com um versículo, com o último versículo
está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Mantenha o pé da igreja limpos e belos, formosos, para a glória do Senhor Jesus. Aplauda